Olá pessoal, tudo bem? Então, em virtude da nossa quarentena, né, todas as atividades estão sendo feitas pelo ambiente aula, por óbvio, né, e para não também massacrar vocês, eu tenho tentado de uma forma bem dinâmica, né, interagir e também distribuir as atividades para que não se torne cansativo nem para mim e nem para vocês. E então hoje eu resolvi gravar, né, a aula para que também vocês possam, né, ter um contato mais direto com a matéria, na mesma dinâmica que nós estávamos trabalhando e vamos trabalhar. E também seguindo, né, o planejamento da ementa, né? Então, eu dei uma atividade para vocês realizarem referente às partes e seus procuradores. E hoje, então, a gente começa a averiguar a ação, né? A estudar a ação e quais são, na verdade, os pressupostos dessa ação. Então, nós temos, na verdade, um campo de pressupostos que, por óbvio, deverão ser cumpridos para que a gente tenha, então, a formalização da tríade processual, como eu falei para vocês, né? Para a formalização, né, do processo em si, certo? Então, eu vou dar seguimento, né, no polígrafo. O item que eu vou conversar com vocês hoje é o item 3, diretamente sobre ação. Eu vou dividir a aula em dois momentos. Primeiro eu vou falar sobre a ação e toda aquela parte ali da representação processual. E posteriormente eu vou gravar um outro vídeo que vai falar então sobre a intervenção de terceiros na ação, né, no processo em si, que daí seria a segunda parte da aula. Bem, como colocado ali, né, e frente ao princípio, né, da perpetuação dos atos processuais e da própria ação, o artigo 76 do Código de Processo Civil estabelece que, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de representação da parte, o juiz então suspenderá o processo e designará um prazo para que essa vício, essa incapacidade ou essa irregularidade seja então sanada, certo? Então, o juiz, cumprindo aquilo que determina, né, o próprio CPC, dará um prazo para a parte, então, regularizar esse vício, né, sanar esse vício, e aí dá continuidade no processo. Logo em seguida, ele vem com o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, né? E nós temos que nos ater e observar o que regulamenta esses dois parágrafos, né? No primeiro, refere-se se caso não for cumprida essa determinação em sede de primeiro grau, ou seja, em instância originária, né, no processo, no primeiro grau ali, né, nas varas comuns. O que acontece? Então, o juiz determinando que regularize a situação, dando prazo e a parte não cumprindo através do seu procurador, o que vai acontecer? O processo vai ser extinto se a providência couber ao autor, por óbvio, porque o interesse é do autor. Então, não cumprindo o que determina o juiz, o processo será extinto. E no caso, se for o réu, ele vai ser considerado revel. Nós vamos ver depois da resposta do processo o que é a revelia, quais são os efeitos da revelia e o que pode abarcar essas consequências para dentro do processo. Então, de antemão, a gente pode falar que o juiz, então, aplicará uma pena de confissão ficta dos fatos e o réu vai ser considerado revel. Então, essa é a consequência se caso o réu não cumprir aquilo que o juiz determinar. A terceira possibilidade é quando o terceiro é considerado revel ou excluído do processo, né? Dependendo do polo
que ele tiver, né? Então, vamos dizer que é um terceiro que faz parte do polo ativo, né? Com o autor. Então, o que determina o Código de Processo Civil? Que ele seja excluída da relação. E se caso ele for do polo passivo, né? Se ele for réu, ele vai ser também considerado revel. Então é isso que determina, né, o artigo 76, parágrafo 1º. É interessante notar que no Código Civil de 73 havia determinação que em ambos os casos o terceiro deveria ser excluído, né? Então me parece que na verdade passava a mão por cima, né, da atitude desse terceiro. E no CPC de 2015 já não passa a mão e traz algumas consequências. No parágrafo 2º, é a determinação, o descumprimento da determinação legal em instância superior, ou seja, no Tribunal de Justiça. O que acontece, então? Se for por parte do recorrente, né, aquele que recorre, o juiz não vai conhecer o recurso. Depois nós vamos ver na parte de recursos, né, esses termos que se usa, o que é conhecer, receber o recurso. Então, o desembargador, né, que é o juiz de segundo grau, não vai receber esse recurso. E se for por parte do recorrido, né, aquele que tem que responder o recurso, o juiz vai determinar o desentranhamento das contrarrazões, né? Então, as consequências são bem específicas referente a essas duas situações. É necessário sempre relembrar o quê? Que essa atitude, ela efetiva aquilo que a gente denomina como princípio da primazia da decisão de mérito, né? Princípio da continuidade dos atos processuais. Então, o juiz vai fazer o necessário para que se cumpra a ação jurisdicional, né? A atividade jurisdicional. Então, por isso essas determinações e logo também o cumprimento dessas determinações. No 3.1, nós passamos a ter, então, a ver, né, a ter também a abordagem daquilo que antigamente, no Código de 73, a gente chamava de condições da ação, que no Código de 75, na verdade, não foi revogado, mas ele entrou fazendo parte de uma outra questão que se chama pressupostos processuais. Né? Antes nós tínhamos um tópico específico sobre condições da ação. Em várias aulas até eu brincava com os alunos e dizia, era o famoso PIL, né? O que é o PIL? Possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade. Tá? Então, nós tínhamos esses 3 requisitos de condição da ação, tinha que preencher o PIL, né? Que é a possibilidade jurídica do pedido, ou seja, o pedido tinha que ser possível, né? Como eu sempre falo para vocês, nós não poderíamos, por exemplo, vender terrenos no céu, tem que ser um pedido possível dentro do mundo jurídico. Deveria haver um interesse de agir, e aí, interesse de agir, vocês viram, né? Quais são as pessoas, né? Quais são os sujeitos que são permitidos para o ajuizamento de uma ação e, consequentemente, a sua legitimidade. Ou seja, a parte deveria ser legítima para requerer aquela demanda processual. Passado, então, essa questão para atualmente falarmos em pressupostos processuais, o que o CPC continua falando? Na verdade, ele fala, então, em legitimidade e interesse de agir, que, na verdade, agora são pressupostos processuais.
né? Pressupostos processuais. O que quer dizer? São condições que precisam ser averiguadas antes do ajuizamento da demanda, né? Antes do processamento da demanda. Então, essas duas condições, né, esses dois pressupostos são requisitos fundamentais, então, para mim poder ajuizar a demanda e ter o seu processamento devidamente formalizado. Dando continuidade, então, né, para mim poder falar em pressupostos processuais, necessariamente vem em pauta aquilo que a gente, então, querendo ou não, teve um estudo que foi a questão dos sujeitos processuais e seus procuradores, né, a sua representação, que vem de encontro com aquilo que estabelece, então, os pressupostos processuais e que nós vamos falar agora, né? Estabelece, então, o artigo 17 o seguinte: para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade, né? Então, o que está estabelecido no artigo 17 do CPC de 2015 são justamente os dois pressupostos processuais, ou seja, interesse e legitimidade. Mas o que são, então, esses dois pressupostos, né? O que nós podemos abarcar como pressupostos processuais, né? Nós precisamos, acima de tudo, ver a legitimidade e o interesse. Legitimidade é a pessoa ser legítima para requerer aquele direito, né? Nós vamos ver que no Código de 73, por algumas situações, não cabia representação processual. E a partir do Código de 2015, nós temos essa possibilidade, né, de substituição da representação, através da representação processual. Mas são situações extremamente específicas, né, que nós vamos ter referente a isso. E por óbvio que tem que ter interesse processual. Ou seja, o que é o interesse? Eu preciso demonstrar que eu tenho interesse no ajuizamento da ação. Sempre lembrando que, com a alteração do Código de Processo Civil de 2015, em que há uma predominância das soluções consensuais, que a gente já conversou sobre isso, de solução do conflito, recebida a ação, o juiz de antemão, como eu falei para vocês, vai enviar para uma audiência de conciliação ou uma sessão de mediação, dependendo da situação e do caso concreto. O que acontece? Como eu falei também e já expliquei em aula, essa sessão de mediação ou audiência de conciliação, na verdade, só é dispensada quando houver na inicial a manifestação expressa da parte que não quer passar pela conciliação e tampouco pela mediação. Caso contrário, esse é um requisito que deve ser cumprido. E, recebida a ação, o juiz vai enviar direto para a conciliação e para a mediação. Lembrando também que, em virtude dessa política de consenso processual, sempre que possível, o juiz ou o desembargador ou o ministro vai incentivar a composição da lide, ou seja, vai forçar, sim, as partes a tentarem a chegar a um acordo, certo? Então, sempre reiterando aquele princípio que é o objetivo a composição da demanda, né? A solução pacífica do conflito. No artigo 18, diz ainda: ninguém poderá pleitar o direito à lei em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. É aqui que nós vamos ter, então, inserido a figura da substituição processual, né? O que é uma substituição processual? É uma terceira pessoa intervir através daquele pedido que, na verdade, é legítimo da própria pessoa. Ou seja,
a um substituto, um representante processual. Seria como uma forma muito simples de exemplificar esse tipo de representação, a pessoa que nomeia um procurador para ser representada em determinada situação. Na verdade, é um representante, nesse caso, legítimo para intervir em nome da pessoa, para intervir pelos direitos dessa pessoa, tá? Então, antes não era possível isso, né? Então, esse parágrafo, na verdade, ele é totalmente novo, é uma inovação no Código de Processo Civil de 2015, o que antes não era permitido pelo Código de 1973. E aí chega uma outra figura que a gente denomina de legitimidade negociada do polo ativo. O que é isso? Tá? Na verdade, quando eu tenho uma transferência, né, desse direito que eu estou demandando judicialmente e de forma ampliada. Né? O que quer dizer de forma ampliada? Né? Quando, na verdade, eu me refiro a um ajuizamento de uma demanda que trata de direitos de propriedade amplo, coletiva, como direitos de propriedade, direitos reais, direitos de propriedade imaterial, que abrange uma coletividade. É o que, na verdade, a gente chama de tutela de direitos coletivos, que pode abranger, ampliar, né, essa transferência. Por exemplo, no fórum a gente já fez uma audiência de conciliação em que representantes de determinado, né, assentamento estavam representando determinadas famílias e o que aconteceu, na verdade? Se ampliou esse direito, né? Não era só determinadas famílias sendo representadas, era um direito de interesse coletivo e difuso. Então, houve uma ampliação, na verdade, desse polo. Houve uma negociação no sentido de abranger toda a área que estava em questão. Não poderia ser somente determinadas famílias. O que houve, então, a ampliação também por parte dessa demanda. O que aconteceu? Na verdade, eles foram chamados ao processo, uma vez que também era direito relativos aos seus interesses. Então, houve uma ampliação dessa demanda. A outra questão, né, é referente à legitimidade negociada no polo passivo, né? Essa é uma situação muito específica. Por quê? Na legitimidade negociada ativa, é necessário, uma vez que você não pode recortar a demanda, não pode restringir, por exemplo, a somente determinadas famílias, tem que afetar o todo. Diferentemente do passivo, que tem que haver uma concordância do polo ativo, ou seja, tem que haver uma concordância do autor. Por que tem que haver uma concordância? Porque muda, querendo ou não, a situação da demanda, né? Os pressupostos processuais, né? O objeto desta ação. Então, é necessário haver a concordância por parte do autor. É permitido? Desde que haja, então, a concordância por parte do autor. No 3.1.3, nós temos ali a curadoria especial, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Quando o juiz, na verdade, nomeia um curador especial alide. O que é um curador especial alide, né? É uma pessoa que vai representar essa pessoa que relativamente é considerada em uma das hipóteses ali do artigo 72. Quais são essas hipóteses? Em primeiro lugar, o incapaz, ou seja, aquele que não tiver representante legal, né, e os interesses
dele colidirem, então, enquanto perdurar a incapacidade, né? Um exemplo que a gente pode dar, né? Eu ajuizo uma ação de interdição, de curatela, de uma senhora ou de um senhor representando judicialmente um dos filhos para ser nomeado curador. E aí o que acontece? O juiz, para tutelar o direito dessa pessoa que vai se tornar incapaz, ou já é faticamente, né, incapaz, vai nomear um curador especial ali, né, que normalmente é a função exercida pela Defensoria Pública ou até mesmo por um advogado particular. Eu já tive alguns casos que eu atendi, né, como curador especial, uma vez que eu fui, na verdade, nomeada pelo próprio juiz, né. Segunda hipótese, no réu preso, né, ninguém pode responder um processo sem ter a legítima defesa, né? Sem ter efetivado seu contraditório e a ampla defesa. Então, o que acontece? O réu é citado, né, por hora determinada ou até mesmo por edital, né? E o que acontece? Se não for constituído um advogado, o que o juiz determina, então, que seja feita, então, a curadoria especial através da Defensoria Pública também, né? É interessante notar que não é somente o réu preso revel. Qualquer casos de réu revel, normalmente, para que não haja anulação do processo, não seja um dos requisitos de nulidade do processo, o juiz nomeia um curador especial alite, né? Esse é o termo que a gente dá, né, para dizer que é a curadoria especial. Referente a outro ponto, que já vai para o artigo 75, é referente à representação processual das associações irregulares, do espólio e da colaboração dos entes federativos, né? Então, serão representados em juízo ativamente e passivamente, né? Quais são, então, as pessoas, certo? Primeiro, a União, pela Advocacia Geral da União, né, a AGU, que a gente conhece, que é como se fosse, né, o órgão responsável pela sua defesa em todas as suas áreas, na verdade é, né, o órgão responsável, por isso que diz a Advocacia Geral da União, né? O Estado e o Distrito Federal por os seus procuradores, no caso do Rio Grande do Sul, pela PGE, Procuradoria Geral do Rio Grande do Sul. O município pela Procuradoria-Geral do Município, né, pelo seu procurador. A autarquia e a fundação pelo ente federado que designar, né, nós podemos ter autarquias e federações, autarquias e fundações em sede federal, por exemplo, né, FUNAI, IBAMA, né, e nós vamos ter também autarquias e fundações estaduais, né, que também vão ser representadas pela Procuradoria-Geral do Estado. Um exemplo desse era a Fundação de Recursos Humanos do Rio Grande do Sul, que posteriormente foi abrangida, né, pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento do Rio Grande do Sul e que era representada pela PGE, Procuradoria-Geral do Estado. O espólio, então, na pessoa do inventariante, eu pulei aqui, na verdade, pela massa falida, né, pela empresa ou ente que está passando por uma recuperação judicial, através do administrador judicial, né, e a pessoa jurídica, né, através dos seus respectivos diretores designados, né, como responsável pela administração jurídica, né, e administrativa da empresa, né. Normalmente a gente tem um conselho administrador, né, um conselho diretor dessas empresas, que é o responsável, então, por averiguar essas questões. Ali no inciso 8º diz: a sociedade e associação irregular e outros entes organizados sem personalidade jurídica será representado pela pessoa
a quem couber a administração dos seus bens, normalmente pelo diretor, né, pela pessoa que é responsável, certo? O artigo 9º, então, estabelece, né, que a pessoa jurídica estrangeira será, então, representada pelo gerente, representante ou administrador da sua filial no Brasil, tá? E o condomínio pelo administrador ou síndico designado, né? Interessante também notar que, pelo artigo 75, seus parágrafos precisamente, vem sanar alguns questionamentos que são feitos ou alguns acontecimentos do processo que são reiterados ali por aquelas situações que eu já listei. Por exemplo, quando for inventariante dativo numa ação de inventário, né? Sempre que possível, esse inventariante, então, vai responder pelo espólio, que é o conjunto de bens, né? Tanto créditos e débitos deixado pelo falecido. A sociedade ou associação sem personalidade jurídica não poderá opor a irregularidade de sua constituição na demanda. Ela é uma sociedade de fato, então não serve como argumento a sua regulamentação jurídica, tá? O gerente da filial e da agência da pessoa jurídica estrangeira tem que receber a citação, né, ou a intimação dos atos em qualquer fase do processo, ele não pode se negar, né? Então, ele é o representante legal da empresa no Estado brasileiro. E no parágrafo 4º diz que o Estado e o Distrito Federal poderão ajustar compromisso recíproco para a prática de ato processual por seus procuradores em favor do ente federado, né, mediante convênio, né? Por exemplo, o procurador de São Paulo pode vir atuar em favor do estado do Rio Grande do Sul, né? Desde que haja, então, possibilidade, né, acordo referente a isso, então é possível, né, a gente regularizar essa situação através desse convênio, certo? Eu vou pegar, então, e vou fechar esse primeiro bloco, né, de aula, e em seguida, então, eu passo a falar da capacidade processual das pessoas casadas e sua representação processual, para depois falar, então, sobre a intervenção de terceiros. Logo a gente se vê, então, com a continuidade da aula. Até mais!